Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu estou de volta com mais uma pimenta da coleção de pimentas do Quintal Vila Verde. Essa pimenta tem um valor todo especial, porque eu acho que ela é conhecida de norte a sul do país e é a pimenta número 1 do Brasil, a pimenta malagueta. Eu acho interessante esse nome, malagueta, porque eu fico pensando que talvez isso seja uma expressão lá do sul, lá dos gaúchos, que é uma pimenta tão ardida, mas tão ardida que tu malaguenta-te, né? Será que é isso mesmo que malagueta quer dizer? Qual é a origem da pimenta malagueta? A gente confere isso aí depois da vinheta. Bom, então eu vou falar um pouco aí sobre a pimenta número 1 do Brasil, a nossa malagueta. É comum em quase toda casa brasileira que você entra que tenha pimenta ter lá um pouquinho de malagueta numa conserva de vinagre ou numa conserva de óleo. O nome malagueta, sim, é de origem portuguesa. Os portugueses eles dividem as pimentas em pimentos, que são os pimentões, e malaguetas. É assim que ele designa as pimentas que têm ardência. Então, o português, de uma forma geral, ele fala os pimentos e as malaguetas, né? E talvez sim o termo tenha surgido, não lá do sul, igual eu falei, mas eu não encontrei nada a respeito, mas como a língua portuguesa tem esse mal e aguenta, né? Provavelmente vem daí o termo. Mas as malaguetas, elas são originárias da bacia amazônica e por lá elas se difundiram no país durante o período da colonização e também foram levadas para a África. A pimenta piripiri em Swahili, que quer dizer pimenta-pimenta num dialeto africano, também é a pimenta malagueta. O gindungo também é pimenta malagueta. O tabasco, que é uma Capsicum frutescens, é da mesma família da malagueta. E a Psyllium labuio também é uma Capsicum frutescens. Essa variedade, essa espécie de pimenta, ela é pouco numerosa. Ela tem uma pimenta pequena e magrela. Ela tem mais uma pelezinha e tem pouca polpa, pouco fruto. E arde bem. Uma malagueta, ela tem um tipo de ardência que a gente fala tipo ferroada. Tem pimentas que demoram a construir a ardência, igual as Capsicum chinense. Às vezes você morde uma pimenta e ainda não sente a ardência no mesmo instante. A malagueta não, ela tem uma ardência tipo ferroada. Você mordeu, aquele ardor já sobe direto para os seus lábios e ponta de língua principalmente. Um dia eu vou explicar melhor o mecanismo de ardência que faz arder diferentes partes da boca. Pimenta que arde mais garganta, pimenta que arde mais língua e tudo. Isso é assunto para um outro vídeo. Mas voltando à história da malagueta. Malagueta originária da bacia amazônica, durante o período da colonização, século XVI, século XVII, ela foi levada para a Europa, mas como ela gosta de clima quente, lá ela não se desenvolveu muito bem. E se desenvolveu mais na África. E há relatos de Capsicum frutescens na China e no sudoeste asiático também. Essas é mais difícil, mas quem tem um olho de botânico para entender que aquela pimenta não é uma Capsicum annuum. Tem pimentas tailandesas que são tão parecidas com a malagueta, tanto em formato quanto em sabor. Porém, botanicamente, se a gente for olhar a flor, a gente vai ver que elas são Capsicum annuum. Isso é uma curiosidade, eu diria assim. E as pimentas que foram para a África vão se desenvolver diferente também das pimentas brasileiras, por causa do terroir e da quantidade de sol e também do paladar. Ao longo do tempo, a malagueta é interessante falar isso, que ela lembra muito pimenta selvagem. Ela é uma pimenta, por ser de uma espécie diferente, de uma Capsicum chinense, por exemplo, ela não se mistura facilmente, ela não cruza facilmente. O que há em termos de seleção genética
de malagueta, para que você consiga uma malaguetinha, uma malagueta e um malaguetão, é feito através de seleção natural. O produtor que quer, vamos dizer, fazer uma malagueta para molho, ele vai querer uma pimenta maior. Então foram selecionadas as variedades que eram maiores, vamos dizer que numa roça nascia várias pimentas, pequenas, médias e grandes. E foi se selecionando as maiores para produzir molhos e plantando sempre as maiores. Hoje você tem o que a gente chama de malaguetão, mas não chega a ser um cruzamento, chega a ser um melhoramento genético. Selecionou aquelas plantas que produziam, foram selecionadas aquelas plantas que produziam frutos maiores e foram sempre plantadas delas até que você tem uma linha de malaguetas grandes e tem a malagueta pequena. E se você achar na natureza a malagueta silvestre ou a malagueta selvagem, aí você vai achar a malaguetinha, que é uma pimenta menor e com picância muito elevada. Eu não acredito nem que ela tenha tanta picância maior que as outras, mas pelo fato de ser pequena, o teor de capsaicina está concentrado ali naquela malaguetinha. Acho que, em termos de curiosidade, já está bom, né? Em outro episódio eu volto a falar, eu gosto muito de molho de malagueta, né? Malagueta com óleo. Isso é assunto para um outro vídeo. Mas vamos lá mostrar para vocês a nossa malagueta. Esse daqui é o pé da nossa malagueta. É uma planta de porte médio. Essa deve estar com cerca de 70 centímetros de altura. As folhas são pequenas, lanceoladas, numerosas e os frutos são eretos, eles nascem eretos para cima. Característica mais de pimenta selvagem. Quando eles estão bem maduros, eles soltam com uma certa facilidade também. Isso é mais uma característica que a pimenta é selvagem, né? É claro que vão se fazendo melhoramento genético para que esses frutos não caiam com tanta facilidade, o que dificulta a colheita aí para o produtor. Mas a Capsicum frutescens, que é a espécie da malagueta, tem essa característica, né? Frutos mais eretos. Esse aqui nem soltou com tanta facilidade. Os frutos são alongados, tem cerca de 3 centímetros de tamanho e tem frutos menores, mas dificilmente passam aí de 3 centímetros. Tem outras variedades, igual o malaguetão, que geralmente passa de 3 centímetros, e a malaguetinha, que é menor, que não ultrapassa 1,5 centímetros. Vamos ver se eu localizo uma flor. Localizei uma flor aqui que está melhor. Ela lembra muito a florzinha de Capsicum chinense. Ela é esverdeada, amarelo esverdeada, com as anteras arroxeadas. Essa produção cerca de 120 dias após o transplante. É demorado esse ciclo para começar a produzir, mas uma vez que ele começa, continua produzindo por quase 2 anos, dependendo do clima. Ela prefere climas quentes e não produz bem temperaturas abaixo de 15 graus. Ocasiona um atraso no desenvolvimento da planta. Temperaturas acima dos 35 graus também traz problemas no desenvolvimento. Mas é uma pimenteira fácil de cultivar. Como eu falei, só é demorado o início da sua produção. E quanto mais você vai colher os frutos aí, conforme eles estão maduros,
eles vão produzir mais, certo? Ela que está plantada numa hidroponia nesse sistema de 15 litros, eu já mostrei aí várias outras plantas minhas, mas eu tenho ela também em 2 outros sistemas que eu quero fazer umas observações, principalmente para quem vai plantar a malagueta em vaso. Ela é uma pimenta magrela, digamos assim, ela não tem muito sumo, mas e a ardência dela parece mais uma ferroada, né? Ela não tem tanto sabor frutado, apesar que depois que a gente aprende a consumir essa pimenta, ela se torna uma das preferidas. Eu acredito porque ela tem um bom grau de ardência, e quando a gente também consegue, digamos, ficar resistente a essa ardência, a gente começa a sentir também, sim, um sabor até um pouco ácido, eu diria, mas muito agradável. Aí o sucesso dela de ser a pimenteira, eu acho, de paixão nacional, né? Ou pelo menos cultivada aí no Brasil de norte a sul, consumida de norte a sul. Fazendo um resuminho, pimenteira de porte médio, produção cerca de 120 dias depois do transplante. Os frutos saem do tom verde escuro para um laranjado e depois para um vermelho intenso. Mostrando para vocês os estágios de maturação da malagueta. Verde intenso, começa a aparecer uma mancha laranja, ela fica laranja, laranja mais intenso e vai para o vermelho intenso, um vermelho rubi. Eu vou cortar ela aqui para mostrar para você como é que é a pimenta internamente. Então o fruto tem paredes bem finas, né? É o que eu falo que é uma pimenta magrela, e sementes numerosas. Paredes finas, semente numerosa e pouca placenta. A placenta se mistura com o próprio fruto. Tenho mostrado aqui no canal produção de pimenteiras feita até dentro de uma embalagem de leite longa-vida, igual essa daqui, tá? A produção vai ser menor, os frutos talvez um pouco menores, menos numerosos, mas está dando certo, tá? Se você olhar, ela começou, essa pé de malagueta, ela começou a soltar aqui esses frutos, ó. E eu vou remover, tem alguns frutos verdes e logo logo ela vai estar soltando novos frutos. E eu falei que ia dar uma dica, a dica é o seguinte: quando você for produzir malagueta, faça uma poda apical. Se você observar aqui, ó, essa planta ela tem um galho principal, um tronco principal, que segue aqui. Eu vim e cortei ele aqui. Quando você faz essa poda, você estimula a formação desses outros galhos. E ela vai produzir em todos esses galhos. É porque, como a poda, ela atrasa um pouco o desenvolvimento da planta, porque ela vai produzir esses galhos laterais. Ela ainda não está em produção plena, mas quando ela tiver, você vê que ela vai produzir pimenta aqui, aqui, ali, para todos os lugares, para todos os lados. Essa daqui, ó, também plantada num sistema pequeno, produziu o galho grande e aqui ele bifurcou naturalmente e começou a soltar aí as pimentas aqui em cima. Só que a planta fica muito comprida e perigoso ela cair, assim, a facilidade dela sofrer uma queda. E agora que ela começou a soltar esses galhos laterais. Então a dica que eu dou é essa: quando você cultivar malagueta em vaso, faça uma poda na altura aí, vamos supor, de uns 15 a 20 centímetros, igual eu fiz ali, ó. Aí você vai ter uma planta com formato mais arbustivo, mais arredondado, mais cheinha, do que essa planta assim tão magrela, tão comprida.
Isso na terra não faz muita diferença, porque a planta vai se desenvolver muito bem. Mas no vaso faz, tá? Para quem tem pequenos espaços e está produzindo malagueta em vaso, a poda apical, eu falo sobre isso aí, eu tenho um vídeo que fala só sobre isso aí, é muito importante. Bom, está apresentada, pezinho de malagueta, produzindo. Tem gente que gosta delas verde também, tá? Tem gente que gosta de amassar uma malagueta verde aí no prato. O sabor dela verde é um pouquinho mais amargo, diferente. Afinal, gastronomia e sabor tem sempre essas variações. Está apresentado para vocês a nossa Capsicum frutescens, paixão nacional, malagueta. Tá? Bom, espero que você goste desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixe aí nos seus comentários. Até um próximo vídeo. Bons cultivos e fiquem todos com Deus.